Também relacionado a isso, que o senhor está falando muito de conselhos, né? Mas em relação à direção, à gestão das escolas, os diretores e vice-diretores, serão indicação ou serão eleição direta nas escolas? Eu acho que para que a coisa funcione, ele deve ser indicação direta, certo? Porque quando o gestor ele indica, finda ficando uma coisa engessada, certo? Agora, claro, quando não tiver, porque às vezes tem professores, tem profissionais que trabalham, principalmente a educação, que pode trabalhar em cidades diferentes, que não tiver, aí sim haverá uma indicação da prefeitura, porque não pode ficar sem o gestor escolar. Mas eu acho que o diretor, a gestão escolar, ela tem que ser eleição direta, escolhida pelos profissionais da instituição. Eu acho que a coisa só funciona de fato. Não estou dizendo que se coloque uma indicação e ela não funcione, mas eu acho que é melhor que seja através da escolha, através de votação, e não por indicação de político. Ok. Na estrutura da grade curricular da educação infantil e fundamental 1, se coloca a necessidade e a obrigatoriedade de um professor de educação física, o que não acontece no nosso município, né? Educação infantil e fundamental 1, os professores pedagogos é quem normalmente cumpre essa função e, assim, o mais grave, assinam como se tivesse o poder de ser professor de educação física, e não é, né? Então, como é que se houver essa situação? Se não sabia dela, existe isso? Infelizmente existe. Eu acho que cada um no seu quadrado, para que a coisa funcione. Muitas vezes, nós educadores somos professores, somos pais, somos psicólogos dentro de sala de aula, que é uma coisa que nós vamos implantar, essa questão do acompanhamento psicológico, também inserir essa atenção dentro das escolas. E no nosso governo, no tocante a essa questão da educação física, vai ter que ter um profissional. E na minha cidade mesmo eu conheço muitos que são formados na área e que não têm oportunidade, né? Então, e se não tiver o suficiente na minha cidade, infelizmente a gente vai buscar lá fora, mas a priori é a nossa cidade. Mas a gente tem que trabalhar com profissionais. Às vezes o professor ele não tem o conhecimento técnico que uma pessoa formada na área tem, né? Então, pode ter certeza que essa lacuna aí, essa brecha será preenchida. Sim, nós vamos colocar, até porque nós vamos precisar, principalmente no ensino fundamental, que vai ter o ensino fundamental vai ser em tempo integral. Então, nós vamos precisar, sim, desses profissionais, para os momentos de recreação, para os momentos lúdicos. Então, tem que ter esse especialista na área. Pode ter certeza que será atendido essa... Ok, vamos aqui falar de mais um outro gargalo da educação, né? A questão do transporte escolar, né? Nossa, também um projeto de governo federal, de governo estadual e governo municipal. O nosso município, ele dispõe, sim, desse serviço do transporte escolar, porém com uma certa precariedade do ônibus, precariedade dos motoristas que não são capacitados, porque a lei diz que para ser motorista de transporte escolar tem que ter um curso, e o que a gente vê que não é bem isso, né? A questão também da quantidade de ônibus, né? Que aí nós temos alunos que andam quase o dia todo, né, com todo exagero, né, para poder chegar em casa quando sai da escola, quando vai da escola para casa. Ônibus sem freio, né, toda uma questão que a gente sabe que é bem sucateada da questão, apesar de ter poucos ônibus novos. Olha, a situação da transporte escolar é gritante. Eu trabalho na secretaria, a própria Secretaria de Infraestrutura da cidade, né, que antes foi ligada à Secretaria de Transporte, e eu conheço de perto a irresponsabilidade dessa gestão. Diversas vezes, não sei se vocês acompanham, mas a gente vê nas redes sociais os alunos. Para começar, as estradas misericórdia, né? Nós não temos acesso de qualidade em Nisa Floresta, que era para ter, até porque é uma cidade turística, então, no mínimo, quem visita uma cidade tem que ter dignidade de entrar e sair sem quebrar o carro.
No tocante à estrutura dos veículos que trafegam, que levam os nossos alunos, isso daí será uma prioridade, gente, porque infelizmente a gente vê, eu já filmei algumas vezes, onde superlotados, sucateados, como você já bem colocou, muitas vezes situação precária em relação a freio. Já teve motorista que teve usado o profissional mesmo para não causar um acidente grave. Então, assim, pode ter certeza que nós vamos dar prioridade sim, porque são vidas e não são poucas que são transportadas todos os dias. E eu acho que a partir do momento que você não oferece um transporte de qualidade, um veículo sucateado, sem oferecer a menor segurança, para mim você vai estar cometendo um crime, porque você está colocando a vida em risco dos nossos alunos, né? Então pode ter certeza que jamais vamos contratar uma empresa e nem oferecer transporte próprio que não dê segurança à vida dos nossos alunos, para levar e trazer às nossas escolas. E eu acho isso uma grande falha. Eu tenho colegas que reclamam muito e às vezes fazem denúncia a mim, e isso eu sei que aqui a educação não é só lá, como também as nossas ambulâncias, né? Já teve caso de... Eu vi ele levar ele lá para mostrar os pneus no arame, já no arame. Então, assim, pode ter certeza que vocês terão transporte de qualidade, sim, para que vocês, quando entregar os seus filhos, colocar os seus filhos nesses veículos, né, nesses ônibus, vocês possam estar, de uma certa forma, mais aliviados, porque eu tenho certeza que tem pais que ficam preocupados com a precariedade do nosso transporte. Ok. Nós, enquanto entidade profissional, temos uma necessidade para estarmos hoje aqui, alguns faltaram do seu trabalho, tem que conversar, negociar com direção, coordenação, com isso, com aquilo, para poder estar aqui. Isso em função de não poder, de nenhum daqui ser cedido para prestar serviço ao sindicato. Embora que a lei, ela garante que o município, ou o estado, ou o governo federal, no caso, né, nas confederações, libere dois integrantes do quadro do sindicato para trabalhar em função da categoria. No caso, ser cedido, né? No caso, professores sair de sala de aula para estar no sindicato, né? Nessas negociações de lutas, de conversas, de batalha, de evento, criação de evento, que isso aqui que nós estamos fazendo hoje, ele demanda um tempo, um trabalho, há mais de 20 dias que a gente está trabalhando em cima disso, por telefone, por videoconferência, porque a gente não tem esse tempo. Então, a pergunta, resumindo, né? O senhor pretende, caso eleito, ou tem esse pensamento, de ceder 2 funcionários da educação para ir para a sede do sindicato trabalhar, não brigar, trabalhar. Trabalhar. Olha, sem sombra de dúvida. Agora, claro, eu não vou querer agradar ninguém com palavras bonitas. Eu sei o político, ele tem esse costume, mas eu sou bem direto. Desde que trabalhe e que faça de fato a sua função, podem ter certeza que será liberado, sim. Porque eles não estão ali por acaso, né? Então existe uma classe que precisa ser representada. E eu, como educador, embora hoje não desempenhe mais a função, mas eu sei da necessidade que se tem, que esses profissionais, não é fácil, como você acabou de colocar aqui, para esse momento acontecer, vocês tiveram que se reunir, muitas vezes, mesmo em meus planejamento de aula, você tem o planejamento, não sei se aqui é bimestral, ou se é semestral, mas a gente fala bimestral, semestral, mas a gente sabe que o professor, ele faz o plano todos os dias, toda semana, a gente faz o plano da semana, então assim, e precisa sim desses profissionais para estar lidando e defendendo a sua classe. Pode ter certeza que teremos sim esse espaço que será cedido aos profissionais, não só da educação, mas os demais sindicatos, né? Eu sei que o sindicato do servidor público é cedido, os dois, o presidente e o vice-presidente, eles não sei quanto ao da educação, mas eu creio que ambos sim, no nosso governo será assim, com certeza. Se é lei, a lei é para ser cumprida. E quem não cumpre a lei, né, que sofre as sanções
cabíveis, né? E eu pretendo cumprir a lei. Pode ter Pois certeza disso. e aí justamente pegando essa carona aí na questão da lei, né, uma das perguntas, de uma certa forma, o senhor já respondeu ela, né, que é a questão do plano de carreira e salário e a remuneração dos professores, que nós estamos em atraso em relação a uma letra, né, os professores concursados de 2016 deveriam estar na letra C, estamos na letra B, né, e aí alguns já colocaram, judicializaram a questão para ver se sai esse pagamento. Em relação ao estatuto do professor, né, nem do servidor, do professor, que nós temos o nosso, né, como é que o senhor se vê diante disso? Olha, como eu falei, eu estou aqui para cumprir a lei. Eu só não entendo, sinceramente, por que os gestores fazem isso. Parece que o dinheiro sai do bolso deles. Gente, isso é um direito do servidor. Né? Eu, por exemplo, na minha área, hoje eu não estou mais na educação, eu estou na minha área. Eu ganho um salário mínimo. Né? Aí, um pedreiro, um pintor, existe um piso, existem os direitos desse servidor. Aí parece que os gestores, quando sentam, quando estão do lado de lá do birô, como eu tive um, inclusive, nós tivemos um professor que foi professor em Desenvolvimento, que também não valorizou a sua classe, diga-se de passagem. Se o direito é seu, amigo, esse direito tem que chegar até a quem de fato é de direito. Pode ter certeza, amigo, que os direitos de vocês serão respeitados e serão cumpridos pela nossa gestão. Eu tenho conhecimento, sim, dessa situação de vocês, das letras de vocês. Quer dizer, o profissional que se preparou, que fez uma faculdade, hoje está aqui, infelizmente na nossa cidade, questionando aquilo que lhe é de direito. Quer dizer, vocês terem que entrar na justiça para ter direito àquilo que já é seu. Né? Pode ter certeza que o professor Titico, ou Francisco André Souza de Brito, hoje operador de máquinas pesadas da cidade, vai cumprir esse compromisso, tem esse compromisso e vai honrar com cada um de vocês. E o nosso plano de governo, eu já lhes deixo claro, não será apenas da educação, o plano será para todos os servidores, né? O plano de carreira, cargos e salários do servidor público de Floresta vai acontecer. Até porque eu sou servidor público, minha esposa é servidora pública. Se eu não fizer algo por mim mesmo, por nós mesmos, quem vai fazer? Pode ter certeza disso. Como diz o ditado, que a água vai se transformar em vinho, se Deus quiser. Esse compromisso a gente tem com o povo de Nício, com o profissional. Bem, então, e para concluir o seguinte, quando nesse momento agora político, né, de disputas por cargos de vereador e prefeito, nós procuramos o senhor e o senhor nos atendeu prontamente para vir para essa roda de conversa. Né? Pergunta, se eleito, continuará recebendo a gente para as discussões da nossa categoria? Eu estava doido que chegasse essa pergunta. Olha, o nosso plano de governo, ele será pautado ouvindo as classes. Tem um ditado, eu li no Pequeno Opúsculo, uma frase que dizia: nada sabe os que sabem e não ensinam, os que ensinam e não praticam, e os que não sabem e não perguntam. Eu acho que é de autor desconhecido. Eu acho que para a gestão ela andar bem, é necessário a gente ouvir cada classe. Porque eu tenho uma visão da educação, por exemplo. Mas mesmo tendo uma visão da educação, eu tenho que ouvir os meus pares. Então, o nosso plano de governo, hoje nós temos um plano apresentado, um projeto de governo para registro de candidatura. Mas o PPA, a LOA, a LDO, né, principalmente o PPA, ele tem que ser, qualquer gestão, acho que ele tem que ser elaborado ouvindo os anseios da população, para que ele, de fato, seja coerente com a sua cidade. E eu estava ansioso porque, assim, o nosso plano de governo, ele será pautado, feito ouvindo as necessidades de vocês. A minha visão, o meu ponto de vista, não tem um ditado que diz que duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então, eu acho que o bom líder não é aquele que manda,
é aquele que escuta também. Então, o nosso plano de governo será pautado ouvindo os anseios de cada categoria. E pode ter certeza que esses momentos acontecerão, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, esses momentos acontecerão. E é interessante que tenha esse debate, essa discussão, ouvir os anseios da classe para poder a gente, de fato, ter uma gestão de excelência, né? Toda gestão que ela como é que eu posso dizer, uma gestão de ditadura, de dura serviço, ela não funciona, né? Agora, quando ela é uma gestão participativa, democrática, aí sim a coisa acontece. E pode ter certeza disso, que 30 segundos. Esses momentos a gente vamos ter, se Deus quiser. Para mim será sempre um prazer e uma honra, né, estar participando desses momentos, sim, com certeza. Bem, gente, chegamos ao final da nossa mesa de conversa. Queremos aqui agradecer a presença do candidato Titico Brito, né, candidato pelo partido MDB, e agradecemos também a participação e a presença de todos vocês, né? Se tiver, fique livre aí para algumas considerações finais. Gente, primeiro que tudo, sinceramente, do fundo da minha alma, eu estou muito feliz, né, em participar desse momento ímpar na minha vida, né, de estar concorrendo ao cargo de prefeito, né? Vocês sabem, fui candidato em 2020, tivemos a campanha, nem tenho medo de falar aqui, porque enquanto gastaram milhões, nosso gasto de campanha, pode olhar lá, gasto real foi em média de R$8.000, né? E graças a Deus, em 2020, nós obtivemos a maior votação da história da oposição de Nísia. Eu tenho orgulho de fazer uma política limpa. Não vou dizer que não apareceram empresários querendo investir, mas eu não aceitei, não é por ser um negrinho prepotente e arrogante como muitos dizem. Eu acho que a política, o voto, ele é para ser conquistado e não comprado. Então, eu quero agradecer esse espaço de eu estar expondo aqui os nossos projetos, principalmente no tocante à educação, né? E nós estamos aí nesse embate, vamos lutar sim por todas as classes, né? Todas as áreas da nossa cidade, em especial a educação, né? Por que a educação? Porque todos os profissionais de qualquer área, ela vai passar pela mão do professor. Para você ser médico, para você ser engenheiro, né? O próprio professor, ele vai passar pela mão de outro professor. Então, gente, muito obrigado a vocês. Eu, de fato mesmo, me sinto honrado, né? Estou no meio dos meus pares, né? E sinto feliz. E eu tenho certeza que um dia, a partir de janeiro, eu digo aqui, de 2025, iniciará uma nova era de uma gestão que estará ao lado do povo, ouvindo o povo e trabalhando para o povo, como preconiza a lei, porque o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Muito obrigado por participar desse momento. Um abraço a todo o povo do Rio Grande do Norte, e em especial a minha querida e amada Sofrida Nísia Floresta. Ok. Foi um prazer conhecer. Obrigado. Obrigado.